Por que frequentar a igreja é essencial? Parte 2. Frequentar a igreja é considerado essencial não apenas por uma questão de prática religiosa. É uma expressão vital da vida cristã conforme planejada por Deus em sua palavra, integrando os crentes numa comunidade de fé ativa que busca viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Assim sendo, vamos analisar e pontuar novamente alguns princípios bíblicos que revelam a importância em frequentar os cultos e as reuniões na igreja. Quinto, encorajamento na fé. A Bíblia destaca a importância de encorajamento para que haja firmeza na fé. Os crentes são instruídos a não abandonar a reunião dos santos, mas encorajar uns aos outros, especialmente à medida que vemos o dia do retorno de Cristo se aproximando. Isso indica que a igreja serve como local vital para o suporte mútuo, encorajamento e edificação na fé para estarmos preparados para o arrebatamento que pode ocorrer a qualquer momento. Aleluia! Em Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Este versículo enfatiza a necessidade de encorajamento diário entre os crentes para evitar que sejam enganados pelo pecado e para manter seus corações sensíveis à vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 diz: Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O apóstolo Paulo encoraja os crentes a continuarem fortalecendo uns aos outros na fé, destacando que essa prática já era comum entre os primeiros cristãos. Em Atos capítulo 14, versículo 22 diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os apóstolos Paulo e Barnabé visitam as igrejas para encorajar os crentes a permanecerem na fé, apesar das adversidades e tribulações. O encorajamento mútuo no compartilhamento da fé nos ajuda também a fortalecer uns aos outros. As passagens citadas refletem a compreensão bíblica de que o encorajamento é vital para a resistência e o crescimento na fé, ajudando os crentes a se apoiarem mutuamente em sua trajetória com Cristo. Sexto, obediência à grande comissão. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Frequentar a igreja é essencial, pois é dessa forma que Jesus nos comissiona a fazer discípulos de todas as nações. A igreja serve como base para a missão e o serviço cristão, organizando e mobilizando os crentes para a ação na obra de Deus. A igreja não é apenas um local para receber, mas também um local para servir. Assim, os crentes devem ser instruídos para a grande comissão em obediência ao ide e fazer discípulos. É na igreja que os crentes são preparados e enviados para as missões, seja na sua própria comunidade, cidade, nação ou em outras nações, de acordo com o chamado específico de Deus. No versículo 18 de Mateus 28, Jesus disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder do Senhor é fundamental para a missão da igreja. Neste trecho, Jesus afirma que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Essa declaração não apenas enfatiza a autoridade divina de Jesus, mas também serve como a base de envio missionário da igreja. O poder do Senhor é o que capacita e legitima a igreja a agir em seu nome. Isso significa que a missão da igreja não é baseada em autoridade humana ou esforço próprio, mas na autoridade e no poder que Cristo, como o Senhor Supremo, concede aos seus servos. O poder do Senhor é essencial para a igreja cumprir sua missão e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. A garantia do seu poder também oferece conforto e segurança aos cristãos, pois sabemos que, como servos de Deus, não estamos sozinhos nesta missão.
Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso assegura que a missão da igreja é sustentada e guiada pelo próprio Cristo. Portanto, o poder do Senhor Jesus não é apenas uma garantia de autoridade, mas também uma fonte de força, encorajamento e orientação para a igreja em sua missão global. 7º ponto: evangelismo para fazer discípulos. Em Mateus 28:19, Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão descrita nos versículos citados é um chamado de Jesus para fazermos discípulos de todas as nações. A igreja é fundamental como base para esta missão, equipando os crentes e enviando-os para continuar a obra de evangelização e discipulado. Esta instrução de Jesus aos seus discípulos representa a essência e o alcance do chamado da missão da igreja. Ela estabelece a evangelização como uma atividade sem fronteiras geográficas ou culturais. Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este comando direciona a igreja a transcender barreiras étnicas e nacionais, promovendo um esforço mundial para compartilhar o evangelho. Isso ressalta a visão de evangelizar todas as pessoas, independentemente de sua origem ou contexto. O uso do verbo ide implica uma ação proativa. Não se trata apenas de esperar que os interessados venham, mas de ir ativamente ao encontro das pessoas onde elas estão. Essa ordem do Senhor é um chamado para nós, seguidores de Cristo, estarmos envolvidos diretamente na expansão do reino de Deus, usando nossas vidas como testemunho do poder transformador do Evangelho. O versículo citado não apenas convoca os crentes a se engajarem na evangelização e discipulado, mas também fornece o modelo e a autoridade para sairmos por todas as nações com a mensagem de salvação através de Jesus Cristo. Este é um aspecto crucial da identidade e da missão da igreja neste mundo. 8º, preparação para o batismo. Frequentar a igreja é essencial para que o novo crente seja preparado no corpo de Cristo para ser batizado. Jesus disse: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. No Novo Testamento, o batismo é frequentemente acompanhado pelo envolvimento na comunidade local de crentes. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, aqueles que aceitaram de bom grado a mensagem do apóstolo Pedro foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo 2, versículo 41. O batismo nas águas é uma ordenança importante na Igreja de Cristo e Jesus o instruiu explicitamente, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim, a igreja é o local onde, tradicionalmente, o batismo é praticado como um ato público de declaração de fé. Portanto, frequentar a igreja não é apenas uma rotina, é um elemento crucial da vida cristã, tanto para o desenvolvimento pessoal e espiritual, quanto para o cumprimento coletivo do propósito de Deus nesta terra. Bem, queridos, chegamos ao final da segunda parte desta mensagem. Portanto, não deixe de frequentar a sua igreja. E se porventura você está afastado da casa de Deus, reconcilia-te com Ele agora mesmo, pois o Pai amoroso te espera ansiosamente de braços abertos. Creia nisto. E se por acaso você ainda não é um inscrito em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens. E seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.